Bom, para variar, estou aqui na cozinha para fazer mais uma receita hoje, claro, né, das receitas simples que a gente tem feito sempre. E hoje vou preparar aqui o filé que eu chamo, que eu batizei lá no meu restaurante, de filé curitibano. Por que que lá no Forneria Copacabana a gente chama esse filé de filé curitibano? Só para dar um... Porque todo prato que tem lá no cardápio do restaurante tem um nome, e esse nome tem uma origem, tem um motivo de ser aquilo e tal. Então esse no cardápio lá está como filé curitibano porque quando eu pensei naquele cardápio eu coloquei, claro, vários pratos e eu não tinha nenhum filé com massa. E eu não queria fazer o filé, exatamente filé com massa, porque trabalhando aqui em Curitiba, sabendo como é que o povo se comporta aqui, que todo mundo quando sai de casa tem interesse em comer filé com massa, vai atrás de filé com massa. No outro restaurante nosso, o que mais vende lá é filé com massa, filé com talharim, filé com ravioli, filé com nhoque, enfim, com os molhos dele e tal. Eu falei, não vou mais para esse lado e vou tentar fazer outras coisas. Então eu tinha lá o filé mignon grelhado e nele a gente usava uma manteiguinha de ervas e fazia com legumes grelhados junto com o filé e tal. A história é um pouco longa, mas vamos lá. Pediam vários pratos, né? Pediam pato, pediam cordeiro, não sei o que e tal. Só que daí, além desse filé com os legumes grelhados, eu tinha um fettuccine Alfredo. E muita gente que ia pedir o filé grelhado com fettuccine Alfredo, então era o filé com massa. Por que curitibano é assim, né? O curitibano gosta de comer filé com massa. Isso o pessoal sempre me fala, porque o clima daqui é frio, então daquela coisa do calor, da comida, aquela coisa mais quentinha aí pro inverno. Ou seja, Curitiba é inverno o ano inteiro. Então, tá aqui o filé curitibano. Como eu ainda não tinha nenhum filé com massa no cardápio, a gente resolveu fazer esse filé aqui, que é um filé com creme de pesto. Então eu vou fazer um pesto, depois vou misturar com creme de leite, fazer um molho pesto. E vou servir com ravioli de mussarela, que eu trouxe a massa do restaurante já, assim, essa massinha caseira, é um ravioli recheado com mussarela. Você pode comprar isso no mercado e tal. Bom, vamos lá, deixa essa história enrolada para depois. Enfim, o que eu tenho aqui? Eu vou começar fazendo o pesto, tá? Bem rápido, como sempre, simples aqui. Eu vou bater aqui no liquidificador esse pesto, esse manjericão, já tenho ele aqui, as folhas separadas, vou bater tudo isso aqui. Se você fizer mais do que o necessário para fazer um prato para uma pessoa, para duas pessoas, o pesto você pode guardar, então você pode deixar na geladeira. Vou colocar bastante azeite de oliva, tá aqui meu azeite, vamos lá, bastante então aqui. E eu vou colocando azeite até eu achar que ele vai dar ponto para bater aqui, tá? Então vou colocar, vou bater, daí coloco mais. Eu fiz esses dias um pesto aqui no programa, só que eu usei ele numa massa, então usei ele só o pesto na massa sem o creme. São também variações, você pode usar ele fresco, frio, pode usar ele sem o creme de leite, enfim. Aqui a gente está fazendo um molho diferente hoje. Aí, vou colocar aqui queijo ralado. Vou ralar o queijo na hora. Eu uso peça de queijo parmesão para ralar na hora, porque eu quero que o parmesão seja macio. E às vezes quando você compra no mercado o parmesão, ele está muito seco. E daí quando você coloca no molho para esquentar isso aqui, ele fica um queijo muito granulado e seco e você não tem, ele não derrete junto com o molho. Então eu estou usando um parmesão em peça, porque eu vou ter um parmesão mais macio. Vamos lá. Vou colocar um punhado por enquanto. Vou colocar nessa quantidade aqui, já tenho o alho descascadinho aqui, ó, 3 dentes de alho, tá, inteiros. Sal. Pimenta sempre. E no pesto a gente usa, talvez a receita, se for para pensar numa receita original de pesto, eles vão falar que você usa pinole. Eu estou usando amêndoas, você pode fazer isso também, usar amêndoas, pode usar castanha, tem gente que coloca nozes e tal. Eu não vou colocar agora, essa amêndoa aqui, ó, já é torrada e salgada e é boa para comer assim. Eu não vou colocar já porque eu quero que ela fique crocante depois. Então, crocante assim, eu quero que tenha uns pedacinhos grandes, não quero moer muito aqui nesse pesto. Eu coloco ela mais pro final para bater um pouco menos e eu tenho uma crocância no molho depois. Então, vou bater o pesto assim antes, até chegar no ponto que eu quero, depois eu coloco a amêndoa. Perfeito. Bom, cheguei aqui, eu quero mostrar se eu conseguir a consistência que eu quero dele. Ó. Tá uma vitamina verde isso, assim, tá bem homogêneo, tá legal. Agora eu vou colocar aquelas amêndoas ali. Vou bater mais um pouco
para eu ter esse granulado da amêndoa depois no molho. Vou ficar, sei lá, umas 20 amêndoas, tá bom. O que eu tenho aqui? Tá pronto o meu pesto. Então isso que eu falei, ó, você pode guardar isso aqui agora na geladeira, num potinho, tampar ele por muito tempo. A gente vai fazer direto aqui, é um molho muito rápido, então eu vou usar direto aqui. Mas se sobrou, fiz demais, posso guardar, posso usar amanhã, depois da manhã, pode fazer isso, tá? Então tô com o pesto pronto. Bom, tá aqui, eu vou misturar agora, isso aqui basicamente é isso, misturar o creme de leite com o pesto. Esse filé aqui, ele tá embalado assim, porque eu acabei de pegar ele no restaurante agora, antes de fazer essa receita. E aí o que a gente faz? A gente compra o filé inteiro, né, aquele cordão, limpa o filé, e depois embala ele no filme. Você vai ver aqui que tem bastante camada de plástico filme aqui, ó. É uma maneira ótima de armazenar o filé, você não perde sangue. Então você coloca ele no filme, você mantém o formato dele, tá? Ele fica num formato bom para grelhar depois, bem uniforme, e você não perde muito sangue. Então ele fica bem armazenado, fresquinho, depois você corta ele aqui mesmo. Bom, vamos lá. Vou colocar o ravioli para cozinhar. O pesto. Você vê que esse molho para você fazer em casa, eu estou fazendo aqui de uma maneira simplificada, até não tem muita base. Eu estou só esquentando o creme de leite aqui e vou colocar o pesto em cima. Talvez, se você fizesse muita base nisso, tem que usar um bechamel, daí com engrossar o molho, não precisa tanta essa base, porque esse molho está muito mais ligado a esse pesto aqui que tem um sabor muito forte do que as bases tão delicadas assim de fazer esse molho. Então, eu acho que seria exagero ficar fazendo um procedimento muito longo para esse molho, sendo que a gente tem um sabor do manjericão aqui que vai ser muito mais marcante do que outra coisa que fizer nesse molho. Então só vou derreter esse creme de leite, vou começar a cozinhar ele aqui. Prato simples, bem saboroso. Já estou fazendo aqui o filé. Vamos aquecer a manteiga na frigideira. Então assim, eu estou usando creme de leite fresco aqui. E você vai encontrar, às vezes, qualidade de creme de leite assim, vai ficar mais líquido quando você colocar na frigideira. Esse aqui tá bem líquido, ó. Ou menos. E eu tenho que chegar na consistência de molho. Então eu posso usar alguns artifícios aqui para engrossar esse molho. Como eu usei queijo ralado aqui no meu pesto, eu posso usar aquele mesmo queijo ralado e colocar nesse creme de leite aqui para fazer, dar mais consistência para ele, na textura correta. O filé. Agora o pesto. Vamos virar esse filé. Olha, como eu estou com ele um pouco líquido demais aqui, eu vou colocar queijo ralado, tá? Vou tentar engrossar um pouquinho esse molho com queijo. Tô com tudo pronto aqui, ó. Então, tá aqui o molho, tá? Preparado, no ponto, na textura que eu quero, tá? Tô com a massa aqui, vou só tirar essa massa daqui. Pronto. Vou só mostrar o filé porque as cores que ele pegou aqui, ó, como ele ficou bem selado de todos os lados, tá? Peguei a frigideira bem quente e o meu ravioli com molho pesto, com creme de pesto. Uau. A consistência do molho tá linda aqui, viu? Tá servido o filé que lá na forneria Copacabana a gente chama de filé curitibano. Ravioli de mussarela, creme de pesto, de manjericão e filé mignon grelhado. Simples, básico, né? Vocês viram que o molho é aquela coisa dinâmica que a gente sempre faz aqui, receita para fazer em meia hora, no máximo. Bom, então tá servido aqui, mas eu quero fazer uma coisa antes de terminar, antes de a gente começar a comer isso aqui, eu começar a comer isso aqui. Eu vou moer um pouco dessa amêndoa torrada, vou ver, tem uma manhãzinha aqui, para colocar em cima do prato. E daí eu já estou garantindo que tem amêndoa também crocante aqui, tá? Então peguei a amêndoa salgada, né? Já tostada e salgada, jogo um pouquinho em cima do prato e daí eu posso começar a comer. Beleza. Isso não tem erro, não tem erro, não. Dá para errar um molho desse.
Vamos ver como é que tá a cara desse filé aqui. A frigideira tá bem aquecida, então ele ficou bem mal passado. Mas antes mal passado que bem passado, né? Produção, venha, coma. Quer um pouco?